Bom dia, bom dia. Coisa boa ir para a palavra do Senhor. Já não é tão cedo, fui mais cedo um pouco, dar uma espiadinha. E de madrugada busquei o Senhor em oração pelo novo projeto que nós estamos tendo aqui. Plantar uma igreja em Palhoça. Glória a Deus. Vamos lá trabalhar um pouquinho hoje de tarde, até no início da noite, para a glória do Senhor. E Deus me deu um texto tremendo aqui, que está em Gênesis 41. E eu quero dizer para você que é a história de um rapaz que tinha tudo para ser um revoltado, se enfiar em tudo que não presta. Quem sabe até na bandidagem. Mas, quando se tem um temor a Deus, tudo fica diferente. Vamos direto ao texto. Eu estou falando, sabe de quem? José. Sequestrado, ou seja, tomado, arrancado pelos irmãos da família. Não queriam que ele permanecesse mais na família. Venderam José por preço de escravo. Mas, enfim. E aí ele passou pelo que passou, e eu vou destacar alguns pontos aqui do que ele passou. E aí ele casa, depois de ter passado por tudo que passou, e tem 2 filhos. E diz assim a palavra: e o primeiro chamou ele de Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e também da casa do meu pai, que era o maior sofrimento dele, ficar longe do pai. Claro, da mãe também, né? Só que na época falavam só no pai. E veio o segundo e chamou o nome de Efraim. Por quê? Disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Vamos destacar. Primeiro, ele tinha tudo para dar errado na vida. Tinha tudo para dar errado. De ser um Zé Ninguém e outros adjetivos mais que poderíamos colocar. Veja só. Primeiro, uma infância difícil. Ele era o mais novo. E os mais velhos faziam de tudo para que ele sofresse. Ele tinha um relacionamento complicado com os irmãos, porque Deus tinha escolhido a ele, e não o primogênito, que era Rubem, para ser o sucessor, como de costume naquela época, para continuar a governar a casa do pai, as coisas do pai, os negócios do pai, a terra do pai. Filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, de onde depois vem e temos Jesus, e nós hoje temos uma descendência também em Jesus por causa de Jesus ter vindo e ter morrido na cruz. Isso é uma história linda, muito grande, que não dá para falar em 5, 10 minutos. Mas os irmãos então tinham uma ciumeira, porque o pai amava muito aquele filho. Então, um relacionamento complicado, você imagina? Você ser desprezado pelos teus irmãos. Tudo que você fala é motivo de caçoarem. E hoje chamariam de bullying. Passou por muito bullying. A outra coisa, ele foi privado da presença dos pais porque foi arrancado da família. Ele não podia conversar com o pai dele mais. Muitos anos.
talvez uns 20, sei lá, não dá para precisar. Ele não tinha contato. E o pai era o herói dele, o exemplo de fé, de coragem, um destemido, um homem que ia bem nos seus negócios e tudo. Ele não pôde nem desfrutar de nada, mas ele foi ser servo, escravo. Foi jogado na prisão depois por causa de um monte de acusações falsas, porque ele era fiel a Deus. O ser fiel a Deus em nossos dias começa a trazer acusações. Há uma lente de aumento colocada em cima de nossas vidas para ver se fazemos uma coisa errada, nós que servimos e andamos com Jesus. Te prepare, meu irmão. Uma lente de aumento para ver se pega uma coisinha tudo para enfiar, inclusive na cadeia, como foi com José. Mas José não errou. Foi uma mulher que não tinha voz ativa na época, veja só, e acusou José. Mas era a mulher do chefe dele, do chefe do exército do Egito. E ela disse, ele me tentou me estuprar. Como tem acusações hoje de estupro, quando muitas vezes não há. Então, e ele foi arrancado cedo da presença dos pais, dado como morto, vendido como escravo. Você imagina isso? Você não ter direito a salário, não ter direito a comer uma comida decente, você não ter direito a falar, que servo naquela época, escravo naquela época, ele não podia abrir a boca. Ele era açoitado, era colocado como bicho, como animal. José passou por isso. E eu e você? Passamos por alguma coisa parecida? Com certeza que não, né? Com certeza que não. Podemos ter passado. Eu passei por muitas provas, sim, mas nada que se compare a isso. E você? Eu não sei, eu não conheço sua vida, mas imagina só. Preso injustamente lá onde ele estava servindo. A mulher disse, olha, ele quis me estuprar. E foi preso. Injusto. Uma acusação mentirosa que trouxe danos para a vida dele. Tinha tudo para ser um marginal. Tinha tudo para ser um imprestável. Mas tinha uma coisa melhor do que tudo isso, que é o que está faltando na vida e no coração das pessoas hoje em dia. Temor a Deus e ser leal a Deus. Ei, quando a gente assume um compromisso com Deus, dá a nossa palavra para Deus, a gente precisa cumprir. Quando Deus nos chama para fazermos uma obra, nós não podemos nos desviar. Veja o exemplo de quem? Jonas. Veja. E outros que começaram tão bem uma caminhada com Jesus, ou com Deus, naquela época Jesus ainda não tinha vindo, mas pararam de buscar a comunhão com Deus, pararam de buscar a comunhão com Jesus. E hoje, quantos? E aí se afastam do caminho, da caminhada com Jesus e começam a viver uma vida errada. José temeu a Deus, foi leal a Deus, foi correto no seu viver, não cometeu delito que
desabonasse em sua vida contra Deus, ficou firme com Deus. O que Deus espera de mim e de você é obediência e lealdade, sinceridade, um coração disposto, uma vida disposta a andar com Ele. Tenho aprendido nesses meus mais de 50 anos de caminhada com o Senhor que nada vale mais a pena do que ser fiel ao meu Deus. José tinha tudo para mandar tudo às favas, como se diz. Mas ele fez uma opção de ficar fiel com Deus. A pergunta que eu faço para mim e para você, que vem aqui, que o Senhor traz para mim, para repartir contigo é: você está disposto a ser fiel? Estamos dispostos a renunciar muita coisa da carne que está em nosso favor para andar com esse Deus? Custa um pouco? Custa. Para encerrar, hoje está um pouco mais longo, mas dá tempo. É só não olhar tanto no Zap e outras coisas mais. Você sabe que a gente conversou há uns dias atrás, minha esposa e eu. Estamos só nós dois em casa, pois os 4 já saíram do ninho. E a gente conversava que no nosso ministério a gente procurou ser sempre muito fiel com a igreja, correto, para não dar... Nós não fomos em casamento de primos, praticamente nenhum. Alguns que eu fui chamado para fazer, celebrar na igreja. Mas a gente não ia em festa de aniversário, Natal, não passava com a família. Estávamos sempre longe, com os familiares. Se reuniam e nós lá. Fidelidade a Deus. Para que Deus nos honrasse. E hoje está nos honrando. Glória, glória, honra, louvores ao nosso Deus. Ei, vamos ser fiéis a Deus. Amém? Te convido a vir para esse Senhor. Através de Jesus, que é o Senhor e Salvador, que deu a vida, morreu na cruz. É só confessá-lo, crer nele, e ele vai te dar vida eterna. E comece a andar nos princípios dele. Para a glória de Deus, eu te abençoo. Tenha um bom final de semana. Amém.